capítulo 19, versos 11 a 27. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós reconhecemos diante do Senhor a nossa incapacidade, a nossa pequenez, nós reconhecemos que em mim eu não tenho o que é necessário para poder trazer a Tua mensagem para nós. Por isso nós chegamos até o Senhor confiados em Ti, confiados na Tua graça, confiados no Teu perdão, confiados no Teu amor, confiados no Teu Santo Espírito, suplicando ao Senhor, Deus, por este culto, por essa pregação. Nós temos tido vários problemas técnicos, que muitas vezes nos distraem do nosso objetivo, que é cultuar ao Senhor, Deus. Por isso nós queremos Te suplicar que o Senhor nos ajude, queremos Te pedir que nada, Deus, nada, absolutamente nada, venha desviar nosso foco de Ti, da Tua glória, da Tua beleza, do Teu amor, Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito tome a espada que é dele, a Tua palavra, e a use de maneira poderosa, sobrenatural em nossas vidas, Deus. Transforma-nos, conforme-nos à Tua vontade. Esse é o nosso desejo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Está estudando, queridos, o livro de Lucas, dentro dessa perspectiva que Jesus transforma tudo. E dentro dessa perspectiva que Jesus transforma tudo, nós chegamos até esse texto que nós estamos estudando nessa noite, o texto de Lucas capítulo 19, iniciando no verso 11. Vou pedir para o Maurício passar para a gente, eu não estou conseguindo passar aqui, mas o texto começa dizendo que as pessoas a quem Jesus está se dirigindo estavam ali ouvindo a Jesus. Isso nos dá o contexto dessa parábola que Jesus contou, porque o texto que vem imediatamente antes, qual é?
Olha aí na tua Bíblia. A conversa de Jesus com Zaqueu, não é isso? Estando ali Jesus conversando com Zaqueu, o texto nos diz que essas pessoas estavam ouvindo a conversa que Jesus estava tendo com Zaqueu, e ao ouvir essa conversa que Jesus estava tendo com Zaqueu, Jesus então se dirige a essas mesmas pessoas para contar essa parábola. E ao contar essa parábola, ele instrui essas pessoas acerca do reino vindouro. Ele instrui essas pessoas acerca de algo que Jesus confiou a elas e que Jesus precisa que elas entendam como lidar com isso. Essa parábola ela é importante, entender esse texto é importante, queridos, porque muitas vezes esse texto ele é mal compreendido. Muitas vezes a ideia que se tem ao pregar esse texto é que Jesus está ensinando que Ele nos dá dinheiro e que se a gente não usar o dinheiro para o reino, o que Ele vai fazer com o dinheiro que Ele nos deu? Vai tirar. Mas se nós investirmos o dinheiro no reino, então Deus vai colocar mais dinheiro ainda nas nossas mãos. Não é mais ou menos isso que muitas vezes a gente tem ideia? Não tem nada a ver. Jesus não está falando disso. Ok? Então o texto ele está nos relatando que estando ali Jesus conversando com Zaqueu, ele conta essa parábola. E o motivo por que ele conta essa parábola é porque ele estava a caminho de Jerusalém. Ele estava a mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. E as pessoas estavam ansiando, as pessoas que estavam com Jesus, estavam ansiando pela chegada dele em Jerusalém, porque elas pensavam que Jesus iria estabelecer o reino. O texto diz aí no versículo 11, que o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Eles achavam que Jesus indo para Jerusalém, ele ia para lá para poder derrubar as autoridades governamentais, para poder fazer uma insurgência contra Roma e estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso, Jesus conta essa parábola. E a parábola, Jesus começa ela dizendo que existia um homem de nobre nascimento. E esse homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Você começa a ver aí as similaridades com Jesus. Jesus, ele vem, ele nasce, ele vive aqui uma vida perfeita, ele morre, mas ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele vai para uma terra distante. Lá ele é feito rei. E então ele volta. Um dia ele vai voltar para estabelecer o seu reino. Jesus está querendo ensinar para essas pessoas que estão ali ouvindo a ele, de que o reino de Deus não vai ser instituído agora. De que o reino de Deus ainda vai vir depois que o rei for para um lugar distante, onde ele será coroado rei, e depois ele irá vir instituir o reino dele. E ele começa então essa parábola dizendo sobre esse homem. Então esse homem que foi para um lugar distante, que ia para um lugar distante ser coroado rei, ele chama 10 de seus servos. É interessante o número 10, porque deixa claro que Jesus não está se referindo aos discípulos, aos 12 apóstolos. Jesus está se referindo aos servos dele, a todos os servos dele. E ele diz que esse homem, ele chamou 10 dos seus servos, e ele deu a esses 10 desses servos 10 minas. De novo aqui fica claro que Jesus não está fazendo um paralelo aqui com a quantidade de dinheiro que ele coloca em nossas mãos. Porque ninguém aqui tem a mesma quantidade de dinheiro do que o outro. Mas na história, os 10, cada um recebeu uma mina. O que é uma mina? Uma mina é o equivalente a mais ou menos 3 salários de um trabalhador braçal. Ok? 3 salários mensais de um trabalhador braçal. Então, se a gente calcular aí que um trabalhador braçal hoje ganhe R$100 de diária, trabalhe 22 dias no mês, ele vai ganhar mais ou menos R$6.600 aí em 3 meses. É mais ou menos disso que Jesus está falando, tá bom? E esse homem que foi para esse lugar, ele chama os seus servos e ele dá esse dinheiro para eles, coloca esse dinheiro na mão deles, mas ele dá uma ordem sobre o que eles deveriam fazer com isso. Ele diz a esses homens: façam esse dinheiro render até a minha volta.
É uma ordem clara ou não? Bastante clara. Aqui está uma mina para cada um de vocês. Façam essa mina render até que eu volte. E então o texto tem uma virada inesperada, porque o texto passa a falar sobre um outro grupo de pessoas, que não são esses servos, mas que são os súditos. Esses súditos, eles odiavam esse homem de nobre nascimento. E eles não queriam que esse homem de nobre nascimento fosse o rei deles. Esses súditos a quem Jesus está se referindo na parábola é a liderança religiosa de Israel, que rejeita Jesus, que não quer Jesus, que vai até as autoridades romanas, até Pôncio Pilatos, e diz para ele: olha, matem ele, porque ele está dizendo que ele é o rei dos judeus, e nós não o queremos como rei dos judeus. Mas o texto continua e diz que mesmo eles não querendo que ele fosse feito rei, no versículo 15 diz que ele foi feito rei. Ele foi feito rei, porque a messianidade, o reino de Jesus, não depende da vontade de homem, mas depende da vontade de Deus. E Deus o instituiu rei sobre toda a terra. Esse homem de nobre nascimento, ele foi feito rei, e Jesus diz então que ele voltou. E quando ele voltou, ele mandou chamar os servos, não os súditos que não o queriam como rei. Ele mandou chamar os servos, a quem ele tinha dado as minas. E o objetivo dele chamar esses servos é porque ele queria saber quanto tinha lucrado. E então começou, um a vir. Formou-se a fila dos 10 servos. E o primeiro veio e disse: Senhor, eu consegui fazer a tua mina virar 11 minas. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse. Ele disse: a tua mina rendeu outras 10. O foco dele não está no que ele fez. O foco dele está na mina do Senhor. Ele diz: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Jesus responde a esse servo, chamando ele de bom. Ele diz: meu bom servo, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Perceba que aqui cai por terra o argumento de que Jesus está falando que se você for fiel no pouco, ele vai te dar mais dinheiro. Porque não é disso que ele está falando. Jesus está falando do momento em que o reino de Deus vier, momento em que o reino de Deus for instituído aqui na terra. Jesus está dizendo: aquele que foi fiel com aquilo que Deus colocou na mão dele, vai governar sobre 10 cidades. E o governo sobre 10 cidades é muito mais... O valor disso não são as 10 cidades. O valor disso não é governar nas 10 cidades. O valor disso é governar ao lado do rei. É fazer parte da equipe do rei. É estar lado a lado com o rei no reino, governando junto com ele. Estando perto dele, usufruindo de um relacionamento íntimo, pessoal, próximo com o rei. Da mesma forma, vem um outro servo. E esse outro servo diz, de novo: a tua mina rendeu 5 vezes mais. De novo, perceba que a ênfase desses 2 servos não está na habilidade deles de fazer a mina render. A ênfase deles é na mina, que é do Senhor. E eles dizem: a tua mina rendeu, esse diz 5 vezes mais. E o Senhor, semelhantemente, então, se dirige a ele e diz: também você encarregue-se de 5 cidades. E aqui é uma parábola, e parábolas, elas sempre são encurtadas, e Jesus não gasta tempo falando sobre os 10 servos. Mas depois de ter mostrado esse exemplo desses 2 servos que investiram a mina, para que ela multiplicasse, esses 2 servos que obedeceram a ordem que Jesus deu, Jesus agora vai falar sobre um outro servo.
Essa é a ênfase que Jesus dá. É um outro servo, um servo diferente desses demais. Esse outro servo, ele veio ao Senhor, ele veio a Jesus, e ele disse assim: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Mas espera aí, foi isso que o Senhor mandou fazer com a mina? Foi isso que ele falou? Ele disse: olha, aqui está minha mina, guarde-a com todas as suas forças para que ninguém roube. Não foi isso que Jesus mandou, mas foi isso que o servo fez. E ele diz que ele fez isso no versículo 21, porque ele teve medo. Ele diz: tive medo, porque és um homem severo. Esse servo, ele tinha uma visão equivocada sobre o seu Senhor. E porque ele tinha uma visão equivocada sobre o seu Senhor, ele não confia no seu Senhor. E porque ele não confia no seu Senhor, ele tem medo. E porque ele tem medo, ele desobedece o seu Senhor. Você percebe como é um ciclo que leva uma coisa a outra? Ele tem medo, porque ele tem uma visão equivocada do Senhor. E porque ele tem uma visão equivocada do Senhor, ele não obedece o que o Senhor diz que ele deveria fazer, porque ele tem medo. E o medo o paralisa. Ele diz: és um homem severo. Tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. E aí Jesus responde a ele, ou o mestre, o Senhor, o rei da parábola responde a esse servo dizendo: o seu Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Eu vou julgar você baseado na própria visão que você tem de mim. Você me considera esse homem severo e mau? Você é um servo mau. Porque se você pensava que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei, ao invés de ter guardado a minha mina num pano, você deveria pelo menos ter a colocado no banco. Porque quando eu voltasse, pelo menos eu ia receber a mina com os juros, já que eu sou tão severo assim, já que eu sou tão mau, já que eu sou tão duro. E então, no versículo 24, esse homem, esse mestre, ele vira aos que estão lá e ele diz: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. E aí, queridos, na reação das pessoas, nós vemos como muitas vezes, eu e você, nós temos a tendência de querer colocar Deus na nossa própria caixa, nessa caixinha que a gente criou, nas definições que nós temos. Olha a resposta dessas pessoas ao mestre: Senhor, disseram, ele já tem 10. Em outras palavras, o Senhor está sendo injusto. Ele já tem 10. Como é que você vai dar outro para ele? Por que você vai dar outro para ele? E nós queremos colocar Deus na nossa própria caixa. Nós queremos colocar Deus na nossa própria definição de justiça, do que é certo e do que é errado. Mas quem é o rei? Ele é o rei. Ele é o rei. Então o rei vira para esses que dizem isso, e ele diz assim: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que lhe tiver, será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, e matemo-nos, e matem-nos na minha frente. Queridos, a gente precisa entender o que são essas minas. Porque o entendimento do que são essas minas será absolutamente fundamental no entendimento dessa parábola. Porque se eu e você acharmos que essas minas, elas estão se referindo ao dinheiro que Deus coloca na minha e na sua mão, então nós precisamos começar a crer na teologia da prosperidade. Nós precisamos começar a crer que se você for fiel com o que Deus te deu, Deus vai te dar ainda mais.
Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar ainda mais na sua mão. Se você ofertar mais, Deus vai dar mais. Mas não é disso que Jesus está falando. Não é disso que Jesus está falando. Essa mina que foi dada, ela não é transformada, àqueles que a administram bem, em mais dinheiro na mão dessa pessoa. Mas ela é transformada em mais responsabilidade no reino. Você vai administrar 10 cidades. Você vai administrar 5 cidades. Nós vivemos num já, mas ainda não. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele inaugurou o reino. O reino foi inaugurado, mas o reino ainda não foi estabelecido. Um dia Jesus vai voltar e ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E quando ele estabelecer o reino dele aqui na terra, ele vai virar para mim e para você. E ele vai perguntar o que eu e você fizemos com a mina que ele deixou em nossas mãos. Ele deixou uma mina na mão de cada um dos seus servos. Essa mina é o evangelho da graça de Deus. O que eu e você fazemos com o evangelho da graça de Deus? Jesus deixou o evangelho e ele disse: invistam o evangelho para que ele multiplique. Invistam o evangelho. Não é dinheiro. Aqui também não são os seus dons, os seus talentos. Tem outra parábola em que Jesus está falando dos talentos. Aqui Jesus está falando do evangelho. E ele quer saber o que eu e você temos feito com o evangelho que ele confiou a cada um de nós. Cada um dos servos do rei recebeu o evangelho da graça. E ele recebeu esse evangelho para ser bom mordomo desse evangelho, investindo esse evangelho para que o evangelho multiplique, para que o evangelho cresça, para que o evangelho se expanda. E aqueles que fazem isso, Jesus está dizendo, quando o reino vier, receberão mais responsabilidade no reino, governarão junto com Jesus no reino. Perceba, Jesus não está falando da eternidade, Jesus está falando do reino, um período que a Bíblia relata que dura 1000 anos, quando Jesus volta e institui o reino dele aqui na terra. E ele está dizendo que aqueles que administrarem bem o evangelho, aqueles que usarem o evangelho que receberam para multiplicar, Jesus colocará cidades debaixo do governo dessas pessoas. E elas serão co-governantes junto com ele. A implicação dessa parábola é que nosso Senhor inaugurou o reino. Ele foi coroado rei e um dia ele voltará para estabelecer o reino dele aqui na terra. Isso tem outras implicações e aplicações para a gente. Uma outra implicação e aplicação para a gente, queridos, é que os nossos medos são fruto de uma visão equivocada sobre quem é Jesus, e eles acabam por nos paralisar. O personagem da parábola, ele tinha uma ideia errada de quem era o mestre. Ele não conseguia perceber a graça do mestre. Ele achava que o mestre era alguém severo. Ele achava que o mestre era alguém que vivia com um chicote nas mãos, esperando o servo errar para poder castigá-lo. E o fato dele ter essa visão errada, equivocada sobre quem é o mestre, sobre quem é Deus, sobre quem é o rei, sobre quem é Jesus, fez com que ele vivesse cheio de medo. E cheio de medo, ele viveu paralisado. Quantos e quantos estão dentro de igrejas, mas possuem uma visão completamente equivocada sobre quem é o rei? Estão dentro de igrejas, mas acham que o Senhor Deus é um Deus carrasco. É um Deus que quer te punir. É um Deus que, se você não fizer do jeito que Ele quer, Ele está esperando uma oportunidade para te castigar. Estão dentro de igrejas, mas quando coisas difíceis acontecem, quando a doença vem, quando os prejuízos financeiros vêm, logo pensam: eu devo ter feito alguma coisa contra Deus e Deus está me castigando. Essa é uma visão errada sobre quem é o rei. Se eu e você tivermos essa visão, nós ficaremos sempre com medo de Deus e ficaremos paralisados, desperdiçando e deixando de investir o evangelho da graça
que Ele confiou em nossas mãos. Uma outra implicação e aplicação dessa parábola é que obediência exige fé na palavra de Deus. O que foi que o mestre mandou que o servo fizesse? Investisse a mina para que ela desse lucro. Mas ele teve medo. E medo é o oposto da fé. E quando se tem medo, não se tem fé, e aí pensa se é melhor eu não obedecer a palavra de Deus. Porque se eu obedecer, não vai dar certo e eu vou me dar mal. Não era essa a mentalidade do servo? O mestre mandou invista, mas ele pensou, não, o mestre ele é duro, o mestre é exigente. Se eu investir e não der certo, o mestre vai me castigar. Então eu desobedeço a palavra do mestre, porque eu não tenho fé no que o mestre mandou fazer. Eu não tenho fé na palavra dele. O meu medo faz com que eu prefira obedecer a mim mesmo, a minha percepção da realidade, do que submeter a minha percepção à palavra de Deus, à ordem do rei. Obediência exige fé na palavra de Deus. Tem outras implicações. Não existe posição neutra sobre Jesus. Ou eu e você amamos a Jesus e confiamos nele e o servimos, ou nos rebelamos contra ele de uma de duas formas. De uma forma ativa, como fizeram os súditos, indo de comitiva e falar, nós não queremos ele como rei em nossas vidas. Ou de uma forma passiva, como o outro servo, que se rebela contra o Senhor, ainda que de maneira quieta, silenciosa, mas se rebela contra o Senhor, não crendo nele e desobedecendo a ordem que ele deu. Talvez você se iluda pensando que você simplesmente está neutro em relação a Jesus. Talvez você esteja se iludindo pensando, olha, eu não sou um servo de Jesus, mas também eu não sou contra Jesus. Eu quero te alertar para o fato de que não existe um meio termo. Ou você é um servo de Jesus, que ouve a palavra dele e pratica e obedece, porque você crê nele, ele é o teu rei. Ou você é um servo mau, que talvez até ouça a palavra de Jesus, talvez semanalmente você ouça a palavra de Jesus, mas você ouve e não põe em prática. Você ouve, mas continua fazendo e levando a tua vida do seu jeito, do jeito que você quer. Jesus vira para esse servo e diz, servo mau. Esse terceiro servo, existe muito debate entre os estudiosos da Bíblia, se ele era um cristão desobediente, ou se ele era alguém que estava inserido numa comunidade, mas que nunca de fato conheceu o Senhor. Eu fico com a segunda opção. Eu creio que ele estava inserido numa comunidade, ele recebeu as ordens do rei, mas ele ainda decidiu viver a vida do jeito dele, porque ele tinha uma percepção errada sobre quem era o rei. Ele não conseguia ver a graça do rei. Ele achava que o rei era um homem severo, ávido por castigar pessoas. E por isso, ele desobedece o rei. Nós temos mais implicações e aplicações. Essa diz-nos que o nosso Senhor, Ele nos confiou com o Evangelho e nos instruiu a multiplicarmos o que Ele nos confiou. Queridos, isso se aplica a nós como comunidade, Igreja Batista Vida Nova. Deus confiou o Evangelho a nós e Ele nos chama a multiplicarmos o Evangelho, mas isso também se aplica a cada um de nós individualmente. Se você é um cristão, se você é um servo do Rei Jesus Cristo, o Rei confiou o Evangelho em suas mãos. E Ele disse, eu estou indo ser coroado Rei, e um dia eu vou voltar.
coloquem o Evangelho, invistam o Evangelho e ponham ele para frutificar até o dia em que eu voltar. Um dia ele vai voltar. E um dia, naquilo que o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele vai chamar cada um de nós a prestar contas o que nós fizemos com o Evangelho que ele confiou em nossas mãos. E o que ele pediu de cada um de nós não é que a gente guarde o Evangelho bonitinho com uma toalha de rosto. Essa é a ideia que o autor, a parábola traz, de que aquele servo ele pegou uma toalha de rosto e ele protegeu aquela mina com a toalha de rosto. Não é isso que Jesus pediu de cada um de nós. Ele não pediu que a gente guarde o Evangelho para a gente bem guardadinho. Ele pediu que nós pegássemos o Evangelho, que nós investíssemos o Evangelho. Todo investimento traz riscos. O terceiro servo ficou com medo e preferiu desobedecer. O servo fiel, os servos fiéis, apesar dos riscos, eles decidiram obedecer. E a mina frutificou e multiplicou. Por causa deles? Não. Eles mesmos disseram, a tua mina. Não foi algo que eles fizeram. A capacidade não estava neles. Eles simplesmente confiaram no mestre, confiaram no rei e decidiram fazer com a mina do rei o que o rei mandou que fosse feito. Como eu e você temos administrado o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, como eu e você temos enxergado a Jesus? Temos enxergado Jesus como o nosso bom rei, que nos deu o Evangelho da graça, graciosamente, porque Ele não precisava nos dar nada, mas Ele nos deu. E assim queremos compartilhar com os outros o que Ele nos deu de graça? Ou temos enxergado o nosso rei como um carrasco e tentado viver uma vida de obrigação, uma vida em que nós tentamos conquistar o favor do rei através das nossas obras? Como você tem vivido o seu relacionamento com o Evangelho? Eu quero terminar dizendo para você que se você está aqui nessa noite, você precisa entender que não existem pessoas neutras com relação a Jesus. Ou você ama Jesus, confia nele e serve a Ele. Ou você está se rebelando contra Ele, sendo o próprio Senhor da sua vida. O texto é duro e saiu dos lábios de Jesus. Ele disse que o Senhor, quando voltou, Ele disse, chamem aqueles que não me queriam como rei e matem-no na minha frente. Não existe meio termo. Ou você ama, crê e serve a Jesus, você vai viver a eternidade com Ele no reino de Deus, e depois toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Ou você está se rebelando contra o rei. E a consequência de se rebelar contra o rei é a morte eterna, longe do rei. Esse é o Evangelho. As boas novas é que o rei fez tudo o que precisava fazer para que você se torne um amigo do rei, um irmão do rei. E Ele te chama hoje a se arrepender da sua vida de independência, de autonomia, e a crer nele como o único capaz de perdoar os seus pecados e te dar uma vida nova. Esse é o chamado do rei para você e para cada um de nós nessa noite. Se você ainda não é um súdito do rei, não perca tempo. Se prostre diante dele hoje. Reconheça diante dele que você é um pecador, que você tem vivido uma vida de autonomia independente, que você tem vivido do seu jeito como você quer, mas que você reconhece que você está errado. E que você crê que Jesus é o único rei, é o único que merece ser adorado. Fala isso para ele. Talvez você já tenha se tornado um súdito do rei.
mas você ainda esteja escondendo o evangelho debaixo da toalha de rosto, ao invés de estar investindo ousadamente o evangelho para o bem de outras pessoas. Quero te chamar a tomar uma decisão hoje, de ser um investidor do evangelho. Alguém que vai pegar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos de graça e vai sair espalhando de graça para as pessoas que Deus colocar ao seu redor. Porque você entendeu que você recebeu de graça e que então você deve dar de graça. A boa notícia nisso tudo é que o rei está vindo. O rei vai voltar. O rei vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos reinar para sempre com ele. Quando ele voltar, porque ele vive, não vai ter mais câncer no joelho. Não vai ter mais doença. Não vai ter mais choro. Não vai ter mais sofrimento. Não vai ter mais rompimento de relacionamentos interpessoais. Vai ter amor, vai ter paz, vai ter saúde, vai ter alegria o tempo inteiro. Porque o rei é um bondoso rei. É um rei que ama, que cuida e que guarda os seus súditos com amor e carinho. Essa é a boa notícia. Sejamos servos desse rei. E enquanto ele não volta, obedeçamos às palavras dele. E investamos com ousadia e coragem o evangelho da graça que ele depositou nas nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, tão fácil, Deus, para nós vivermos nossos dias edificando o nosso próprio reino. Tão fácil. Perdidos, focados em coisas que em algumas décadas não terão mais valor nenhum. Mas a gente gasta toda a nossa força construindo e edificando um reino nosso. Somos tão negligentes com a ordem que o Senhor nos deu de investirmos o evangelho da graça para que ele multiplique. Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a percebermos isso. Nos ajuda a nos arrependermos disso. E a darmos passos práticos e concretos para mudarmos isso hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas. Que possamos entender que estamos aqui não passeando no bosque enquanto o seu lobo não vem, mas que estamos aqui servindo ao rei enquanto ele não volta. E que é no serviço do nosso rei que nós somos felizes de verdade. Nos ajuda a lembrar e viver isso, Deus. Pai, se existe alguém aqui que ainda tem sido rebelde ao rei, que ainda tem achado que pode ser o rei da sua própria vida, meu pedido, Deus, é que o Senhor derrame graça, para que essas pessoas possam perceber isso, e possam crer no único e verdadeiro rei, o Senhor Jesus, e possam querer viver para te honrar, te agradar, e investir esse evangelho na vida de outras pessoas. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.